Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos em uma série estudando o artigo científico do professor José Alessandro Neves, a influência das religiões antigas no judaísmo. Vamos continuar a leitura do exato ponto aonde paramos. Todos os links dos vídeos anteriores estão aqui na descrição deste vídeo. A história de Satanás, na perspectiva judaico-cristã, tem início há mais de 3.000 anos atrás, nos desertos e campos áridos do Oriente Médio, onde bocas desconhecidas começavam a ditar os primeiros capítulos da Bíblia hebraica. O chamado demônio teve como local de nascimento os primeiros livros que os cristãos conhecem como Velho Testamento ou Antigo Testamento. Nos livros mais antigos da Bíblia surge um personagem chamado Satanás, mas essa figura inicial não é como o diabo que imaginamos, como nos afirma Nicholas Tom Wright. Quando lemos o Velho Testamento, encontramos de vez em quando essa estranha figura sombria chamada Satanás. E essa palavra, Satanás, na verdade é um título que significa o acusador. E para começar, Satanás é um dos anjos do reino celeste, um dos servos de Deus, que de certa forma tinha que fazer o trabalho sujo. De acordo com Wright, Satanás não possui poderes próprios. Ele faz tudo aquilo que Deus o pede para fazer, assim como também em sua origem ele não é uma figura de aparência terrível, com chifres e caudas. Como podemos perceber nas escrituras, uma das primeiras aparições de Satanás em uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é na forma do anjo no livro de Jó. Nesta passagem, a figura de Satanás afirma que Jó, um dos servos mais íntegros e fiéis a Deus, só lhe tem essa fidelidade porque Deus lhe fornece uma existência repleta de bênçãos e proteção. No final, mesmo com todos esses sofrimentos terríveis, Jó continua a adorar a Deus e Satanás perde todo o argumento. Porém, podemos afirmar com tudo isso que a figura de Satanás, que fez da vida de Jó uma desgraça, não é um demônio, nem mesmo pode ser chamado de um anjo perverso. Além disso, as passagens deixam claro que o mesmo não habitava em inferno algum, como novamente afirma Ellen Bond. Antes de ler aqui a observação que o professor colocou da autora Ellen Bond, nós devemos ressaltar que estamos falando de Satanás estritamente ainda no contexto judaico-cristão. Não estamos fazendo a abordagem acerca de sua origem, por exemplo, oriunda da cultura e mitologia persa, do ser Arimã, ou ainda na mitologia e cultura persa falando de Zahak, o rei serpente, ou ainda num olhar do submundo do deus de Ugarit, ou ainda em um olhar do deus do submundo mesopotâmico, ou ainda num olhar de Tiamat, o dragão serpente, o caos primordial na mitologia da fundação de Babilônia, onde o mesmo ou a mesma, que é Tiamat, é derrotado pelo deus Marduk. Estamos por enquanto, fazendo uma abordagem apenas observando o surgimento desse ser estritamente dentro da cultura bíblica, da tradição bíblica judaico-cristã. Não estamos buscando estas referências, neste primeiro momento, extra-bíblicas, mas nós vamos chegar lá. Veremos as influências que ocorreram no período do cativeiro babilônico, as influências egípcias que foram e influenciaram a cultura judaica, ou melhor dizendo, a cultura judaico-cristã bíblica. Citação de Ellen Bond, trazida pelo professor José Alessandro. Não existia nenhum conceito de inferno, como nós temos atualmente, um lugar de fogo, tormento e tortura. Na verdade, para os antigos israelitas, o que acontecia quando alguém morria era, na verdade, muito pouco. A pessoa iria para um local chamado Sheol, que é um tipo de lugar escuro e sombrio, um tipo de submundo onde todos aqueles que morreram estão, não importa se foram bons ou ruins. Também essa questão do inferno ou do submundo ser um local de tortura e tormento também é oriundo da mitologia persa, dos persas. Na mitologia persa, o inferno, lugar de sofrimento, a casa da pior existência, é Duzak. Vamos continuar a leitura do artigo. Podemos então, com essas informações, nos perguntar onde está o Satanás que conhecemos e tememos, onde começaram as práticas para expulsá-lo
em suas várias formas. Onde está o monstro em eterna guerra contra as forças de Deus? O monstro que governa sobre o fogo do inferno e pune os pecadores. Se o demônio tradicional não vem do Antigo Testamento judeu, de onde ele vem? A partir do instante em que a humanidade começou a escrever a sua história em diversas partes do mundo, tem acreditado em demônios ou em outras espécies de espíritos do mal. Em muitas lendas, esses seres compartilham de muitas características em comum com o diabo que conhecemos atualmente, mas nenhuma delas é tão poderosa quanto a figura de Satanás. Segundo Irineu Rabuski, a religião do Antigo Egito, ou no Antigo Egito, desde seus primórdios, sempre conteve o chamado dualismo entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Assim, os seus deuses, sendo tanto bons como maus, transitavam pela nossa terra com total interferência do sagrado em nossas vidas. Podemos então dividir as chamadas entidades demoníacas egípcias em duas categorias distintas. Como ponto inicial, segundo o autor, temos uma série de figuras e personagens que são considerados atemporais no contexto egípcio. Em contraparte, temos outra categoria que representa uma verdadeira evolução histórica na referida civilização. A evolução histórica envolve demônios no Egito Antigo, com a origem em lutas socioeconômicas entre nômades e agricultores, que se encontravam em um momento de ascensão econômica e social. Inclusive, eu também recomendo que assistam a minha live, a minha aula no canal Verdades Ocultas da Bíblia, onde eu falo da origem antropológica e etimológica do termo Satanás, Satã, Satan. Então eu vou na origem antropológica, exatamente nesses conflitos que o professor José Alessandro apresenta, só que eu apresento um autor que vai dar um contexto mais amplo a estes conflitos, vai trazer todo um pano de fundo antropológico para que nós venhamos a compreender de onde surgem esses embates. Mas claro, notoriamente, o professor está correto, nada é sobrenatural. Isso vem de embates humanos, de humanos contra humanos, que vai se formando questões de memórias, vão se solidificando no imaginário e que vão criando-se estas imagens demoníacas ou de um ser que governa o submundo. Este grupo, ao atingir a hegemonia, começou a derrubar os deuses e divindades dos povos nômades, que assim como vimos em páginas anteriores, caíram na categoria de entidades ou divindades malignas, tornando-se demônios. Em relação às práticas exorcistas, a civilização egípcia manteve algumas práticas muito curiosas, como por exemplo a utilização de tochas, pois uma vez que demônios eram seres considerados das trevas, a luz das tochas poderiam ajudar no exorcismo de pessoas e também de ambientes considerados assombrados. De acordo com Rabuski, também é da civilização egípcia que temos a mais antiga notícia de um ritual de exorcismo. O caso é conhecido como o caso Ben Tresh. Segundo Rabuski, essa narrativa deve remontar aos anos 500 a 300 a.C. O exorcismo basicamente consistiu em enviar a estátua do deus de Karnak para o lugar onde se encontrava a pessoa dominada por um suposto demônio. Bom, vamos parar a leitura por aqui para que o nosso vídeo não fique muito longo e nós vamos dar continuidade no próximo vídeo à leitura deste mesmo artigo científico, aonde iremos abordar nos parágrafos seguintes, ou melhor, o professor José Alessandro Neves irá abordar nos parágrafos seguintes as questões demoníacas ou acerca de demônios e Satanás na antiga Mesopotâmia. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Um abraço a todos.